né? Nós nascemos para isso. Nós fomos chamados e escolhidos para isso. Nós fomos criados para isso. Como diz aqui, como falou mais uma vez aqui nesse pequeno texto que foi lido aqui, para o louvor da sua glória. Sabe? Nós fomos criados. Está lá em Efésios. Efésios 1. Efésios 1. Você que já abriu tua Bíblia, fecha teus olhos, começa a falar com o Pai. Que Ele está aqui, aleluia. Começa a pedir para Ele para abrir o teu entendimento, sabe? Para que Ele possa... Para que você possa não escutar eu falando, mas o Espírito Santo. Ore, ore, ore. Ele está aqui. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, poderoso, doce presença, Pai, doce presença. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Senhor, muito obrigado, Deus, porque nós entendemos que nós não merecemos, mas o Senhor nos presenteia, Senhor, com a Tua presença gloriosa, Pai. Deus, vem, Senhor, ministrando aos nossos corações essa noite, Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento. Deus, que nós... Tua palavra diz, ó Deus, que nós precisamos ter entendimento espiritual, Senhor. Deus, que o Senhor nos dê, Pai, nessa noite, entendimento espiritual, Senhor, porque tudo vem de Ti, Senhor. Nós precisamos, Pai, do Teu Espírito Santo, para entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Efésios 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória.
Aleluia! Que texto poderoso, queridos. Poderosíssimo, olha só. Só da gente ler esse texto, a gente já devia ficar alegre, sabe? Porque Deus, né, maravilhoso e poderoso, Ele mostra aqui que nós... Eu não sei se você prestou atenção, pelo menos nessa minha versão aqui, fala muito assim, nele, dele, para ele. E tudo, querido, é nele, sabe? E eu queria começar, né, falando para você o seguinte, que tudo que nós precisamos é estar diante de Deus. Tudo. Né? Nós nascemos para isso. Nós fomos chamados e escolhidos para isso. Nós fomos criados para isso. Como diz aqui, como falou mais de uma vez aqui nesse pequeno texto que foi lido aqui, para o louvor da sua glória. Sabe? Nós fomos criados e predestinados, né, à salvação, e aí o tempo nessa terra, a gente foi criado e gerado para o louvor da sua glória, sabe? E a gente só pode louvar a glória do Senhor quando a gente conhece a glória do Senhor. A gente só pode conhecer a glória do Senhor gastando tempo com Ele. E não tem outra maneira, queridos, é gastando tempo com Ele. Sabe, eu não sei, né, quantos aqui são casados, acho que a maioria. Você às vezes tem, sei lá, 10 anos de casado e às vezes você descobre, e não, você gosta disso? Não sabia. Você, né, de vez em quando você se surpreende assim com algo, né, mesmo convivendo ali com a pessoa, você vai conhecendo, né, assim, e aí o que eu quero dizer é o seguinte: você pode passar muito tempo com uma pessoa e ainda não conhecê-la completamente. Se Deus, Ele é assim, a Bíblia fala assim, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu conselhos a Ele? Você imagina Deus, se a gente vai conhecer Deus em um dia, em 10 minutinhos de oração, se a gente vai conhecer o Senhor? Não vai, não vai. Na última pregação que eu ministrei, né, eu falei sobre, né, ali você ser capaz de sofrer, né, pelo Evangelho, pelo Senhor, né, e que o Senhor, que tudo tem um propósito e que o Senhor revela esse propósito, né, como, né, aconteceu comigo em várias questões e eu ali não entendendo nada, e aí eu estando ali diante do Senhor, Ele me revelou, olha, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas sabe por que Ele revelou? Porque eu gastei tempo com Ele. Sabe, a gente muitas vezes quer respostas, mas não quer gastar tempo para achar a resposta. O meu filho Theo, ele está aprendendo agora letra cursiva. Mas ele vê uma folha assim, né, o tamanho de uma folha, ele tem que, por exemplo, fazer, sei lá, o J. Aí ele tem que fazer J até o final da folha. Ele, mas vai demorar para chegar lá. Eu não quero fazer tudo. Quantos? Eu posso fazer só 3? Assim, parece que é ansiedade, toma conta, sabe? Até da geração menor, que ele quer chegar no fim rápido. Ele quer terminar rápido, sabe? Ele não quer gastar ali. Aí eu falei, outro dia ele falou assim, mãe, mas a tia falou que esse ano eu ia aprender um pouquinho a ler e escrever, mas eu não estou aprendendo. Eu falei, Theo, mas você só vai aprender fazendo as atividades. Você tem que fazer... mas eu não sei fazer direito. Eu falei, mas você só vai aprender a fazer direito fazendo várias vezes. Você vai ter que fazer muitos e muitos Jotas para poder escrever direitinho, aprender a fazer direito. Sabe, queridos, nós precisamos gastar tempo com o Senhor. Aí sim a gente vai começar a entender o J, né? Entender essa letra aqui, qual que é? Tá meio borrada ainda, então vou gastar mais tempo, e aí vai ficando definidas as coisas, sabe? E aí, vamos ler um pouquinho aqui o texto, vamos acompanhar aqui o que o Paulo fala, né? Ele começa falando, né, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, eu não sei se você vai lembrar aí, uma das primeiras vezes, né, que fala sobre a bênção, né, sobre Deus na Bíblia, né, Deus falando sobre a bênção, ele fala de Abraão. Ele fala, né, que vai abençoar Abraão e tal. Alguém lembra do texto mais ou menos? Que ele fala a Abraão, olha, você vai ser uma bênção. Vocês lembram disso? Ser tu uma bênção, né? Você vai ser uma bênção. Ele fala que ele vai ter bênçãos? Não, ele fala que Abraão vai ser uma bênção. Sabe, queridos, a bênção, o pastor Tony tem ensinado isso aqui pra gente. A bênção não é uma coisa, ela é um estado. Significado de bênção é liberar para prosperar. É o Senhor, é um decreto de Deus sobre a nossa vida. Você é abençoado. Abraão, você é abençoado. Tem gente que acha que bênção é uma coisa. Aí, por exemplo, Deus não dá uma coisa, eu não sou abençoado. Ou a gente recebe uma coisa, eu fui abençoado. E isso é comum no nosso meio, na nossa, né, pelo menos na minha geração eu ouço muito isso, já falei várias vezes, recebi alguma coisa, nossa, recebi uma bênção do Senhor. Mas a bênção, ela na verdade, ela é muito maior do que isso, né? E aqui fala, né, ele fala um pouquinho sobre isso, que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. São decretos sobre a nossa vida, sabe, queridos? A bênção espiritual, a bênção é um decreto, é a palavra de Deus sobre nós, falando, você é abençoado. E aí, essas bênçãos espirituais estão aonde? Nas regiões celestiais e em quem? Em Cristo. A gente não tem a bênção sozinha, a bênção ela está em Cristo. Para que eu possa, né, entender sobre esse estado da bênção, de ser uma bênção, de eu me tornar uma bênção como o Abraão, né, é só em Cristo. Fora dele, não tem como. E aí, fala assim, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sabe, queridos, muitas vezes que eu li esse texto, eu falei assim, caramba, Deus nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. E eu, caraca, é muito difícil ser isso. É muito difícil ser santo e ser irrepreensível. E tentando, imaginando, né, que eu tinha ali que me esforçar, né, para ser isso. Não me entenda mal, em nome de Jesus. É claro que a gente tem que, né, se santificar ali. Porém, ele fala assim, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sabe o que Deus falou comigo nisso aqui? Quando nós somos pecadores, certo? Todos nós. Mas quando nós entramos na presença, por Jesus, com Jesus, aí Ele vem e nos purifica. Naquele momento ali, queridos, por que nós sentimos a presença de Deus? É por causa de Jesus. Jesus, naquele momento ali, ele nos torna santos e irrepreensíveis. Senão a gente não poderia sentir a presença de Deus. Deus é santo. Deus é santo, santíssimo. A Bíblia diz lá em Isaías 57 que ele habita no lugar mais santíssimo do universo. Como que nós vamos sentir a presença dele? Através de Jesus. Jesus é na presença de Jesus. E aí Jesus, o sangue de Jesus nos torna santos e irrepreensíveis na presença dele. E aí nós podemos nos chegar diante do Pai. E aí ele começa, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo. Queridos, tudo é por Jesus. Tudo é na presença dele. Como é que a gente entende que a gente é filho de Deus? Teve uma época que o Senhor falou comigo assim, olha, eu adoto, a minha adoção, né, por vocês, ela é tão real, que se houvesse um DNA espiritual, ia dar o mesmo sangue de Jesus. Sabe, queridos, e a gente só entende isso aonde? É na presença, é gastando tempo com Ele, é parando para ouvi-lo, sabe? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Tudo nós precisamos de Jesus. Tudo é nele.
Sabe, nós queremos viver, muitas das vezes, nessa terra, e querendo que Deus, né, ali nos ajude naquilo que a gente precisa e nas dificuldades e tal, mas a gente se esquece que tudo é nele. E eu preciso estar nele. Gente, isso fala de tempo, fala de gastar tempo com o Senhor. Sabe, teve um tempo do meu doutorado que eu, assim, tava bem difícil, assim, para mim lá. E foi até numa época que o pastor Tony veio para cá. E aí o pastor falando, Ruth, tem que gastar tempo em oração. E eu falei com o pastor, não tenho tempo. Teve uma época que eu, né, estava no doutorado, eu passava o dia na UENF, só que eu já dava aula. Então eu saía de manhã cedinho de casa, deixava o Theo na creche, ia para a escola, dava 2 aulinhas, né, de 7 às 8 e pouca, mais ou menos. Aí dava essas aulinhas, ia para a UENF, passava o dia todo lá. Aí saía da UENF, ia para casa, e pegava o Theo e ia para casa. Aí o Rodolfo chegava do trabalho, eu deixava o Theo e ia para a escola de novo, porque minha carga horária era grande, então eu tinha que dar aula à noite também. Eu falei com o pastor, não tem tempo. Eu não tenho tempo. Quando que eu vou orar? Eu não tenho tempo. Ele falou, Ruth, é questão de prioridade, você tem que arrumar um tempo. Se você quer entender as coisas que estão acontecendo, você tem que arrumar um tempo. Que tempo que eu tinha, gente? Adivinha? Que tempo que eu tinha? Madrugada. Madrugada é bom que a fila é menor, né? Então, gente, olha, eu fiz um teste. Acordei, eu preferi, assim, ser mais cedo na madrugada do que perto da hora de acordar, porque aí eu ia dormir um pouco mais. Então eu colocava o celular para despertar 2 horas. E aí levantava e ia orar. Queridos, foi um tempo, mas foi um tempo de milagres na minha vida, assim, de coisas sobrenaturais. Para vocês terem ideia, teve um dia que eu fui trabalhar na UENF, era sábado, porque eu trabalhava com mamão e tinha que esperar o carregamento do mamão e tudo, então tinha que ser o dia que chegava, né? Então era sábado e tudo, eu fui para lá. Aí a porta lá de um lugar que eu precisava estava fechada. Eu falei, meu Deus. E aí ligava para um, ligava para outro e ninguém tem a chave. Eu tinha que fazer o teste naquele dia. E ligava para um, não, porque eu não estou aí, não sei o que, não estou na cidade, ninguém tinha chave. Queridos, eu fui numa guarita, lá estava sem segurança na época. E tinha uma caixinha assim de chaves. E aí eu fui, testei todas as chaves e nada. E aí tal, e aí ligando ainda para um, para outro, minha orientadora tentando me ajudar, que ela estava fora nessa época, e nada. O que eu fui fazer? Orar. Eu vou orar. Só o Senhor pode fazer isso aqui. Orei, falei, né, para Deus, coloquei ali minhas petições, né, que eu precisava fazer. Aí veio assim, testa as chaves de novo. Peguei as chaves, uma entrou. Não, eu tinha testado todas, aí uma entrou. Abriu, falei, beleza. Botei no bolso, falei para não errar, né? Que é essa chave aqui. Botei no bolso, entrei, fiz todos os meus testes. Na hora de sair, a chave entrou? Não. A chave não entrou na fechadura. Queridos, o Senhor fez ele fez ali uma chave, abrir aquela porta que eu precisava fazer, mas eu nem tranquei. Queridos, por quê? Porque eu estava gastando tempo com o Senhor. Sabes, muitas das vezes a gente quer a resolução das coisas, a gente quer entender o que está acontecendo, nós queremos respostas, nós queremos, né, até mesmo que coisas aconteçam à nossa volta, mas a gente não gasta tempo com o Senhor. Sabe, aí ele fala assim, ó, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Nós precisamos, né, da sabedoria e do entendimento, senão a gente não avança com o Senhor. E aonde está? Está nele. Está nele. E aí fala aqui, né, a graça, as riquezas da graça. Olha, a graça,
ela é maravilhosa, mas eu confesso que eu ainda não entendo plenamente a graça, porque é uma coisa assim, que está além mesmo do nosso entendimento, é uma coisa totalmente gratuita, é algo que nós precisamos, é da redenção, é do perdão de Deus, e nós não merecemos, mas o Senhor dá, e muitas das vezes a gente não dá nem valor, porque é de graça. E sabe o que eu preciso fazer para receber a graça? Nada que eu faço vai mudar a graça de Deus, sabe? Isso é difícil de entender. O que a gente precisa fazer? Senhor, presença, palavra, né? Gastar tempo com o Senhor. E aí ele fala, né? Ele nos revelou o mistério da tua vontade, né? Que ele estabeleceu em Cristo, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Queridos, tudo precisa convergir em Cristo. Nós vamos chegar nesse ponto, em fazer toda a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas amizades, as nossas atitudes, o nosso casamento, o nosso estudo, tudo. A gente tem que fazer tudo convergir em Cristo. Como que a gente vai fazer isso? Gastando tempo com Ele, porque Ele vai nos ensinando. Sabe, queridos, no outro ano eu fui dar aula, e no primeiro dia eu orei, eu falei, Senhor, não quero ser só uma professora ali naquele lugar, eu quero fazer diferença ali. E aí no primeiro dia de aula, no final da aula, veio uma menina, né, assim, começou a meio que desabafar assim comigo, falando que ela era muito triste, porque ela tinha perdido o pai cedo e tal, e ela não entendia. Aí eu perguntei para ela assim, falei, você acredita em Deus? E aí ela falou assim, eu até acho que ele pode existir para outras pessoas, mas para mim não, porque ele fez isso comigo, ele tirou meu pai de mim e tal, cedo, e eu não acredito não. E aí eu falei assim para ela, eu falei, olha, e aí ela, né, desabafando ali, falando que ela não sabia por que tinha acontecido isso com o pai dela. E eu falei, olha, eu não sei te responder por que aconteceu isso com seu pai. Mas se tem alguém que sabe, é Deus. Eu não posso te responder, mas Deus pode. Então, por que ao invés de se afastar de Deus, você não se aproxima dele? Porque se tem alguém que tem respostas, é o Senhor. Queridos, um pouco tempo depois, ela me mandou uma foto assim dela, sorrindo assim, falou assim, Ruth, eu descobri que Deus me ama. E ela falou assim que... E eu falei, eu fiquei contente assim, eu falei, mas e aí, como é que foi isso? Me conta. E ela falou assim, eu descobri que ele me ama lendo a palavra. Sabe, queridos, outro dia eu vi um vídeo dela, eu tenho ela no Face, dela se batizando. Sabe, assim, queridos, tudo que a gente precisa é se aproximar do Senhor. Sabe, tem tanta coisa acontecendo, tanta tragédia acontecendo. E muitos de nós, assim, essas coisas todas que acontecem, elas nos afastam de Deus, faz com que a gente reclame, faz com que a gente aponte culpados, não, porque o governo, porque isso, porque o governo tal, porque a prefeitura, porque o deputado, porque não sei o quê. A gente fica, né, principalmente os governantes, como se nós não fôssemos brasileiros e não tivéssemos, né, como se o povo não tivesse toda a parcela de culpa nesse processo. Mas muitas das vezes essas coisas ruins que acontecem, elas nos levam para longe de Deus, porque nos faz reclamar, nos faz apontar culpados e tal. Não, é falta de segurança, e é falta disso, e não sei o quê. Isso vai mudar alguma coisa? Não vai. Para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo, a gente tem que fazer o quê? Estar diante do Senhor. E aí o Senhor nos transforma. Sabe, a Bíblia fala que a murmuração é como a feitiçaria, do ponto de vista do Senhor. Cara, isso é, assim, terrível. Pensa que Deus olha um feiticeiro e olha uma pessoa,
murmuradora da mesma forma. Então, se nós estamos reclamando, nós não estamos perto de Deus. E aí a gente vai entendendo menos ainda das coisas que vão acontecendo. Sabe, nós precisamos gastar tempo. E aí, né, aqui falando, Paulo falando, olha, nele nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria tudo. Aleluia. E o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Queridos, tudo está nele. A gente vai aprender a adorar nele. A gente vai aprender a ler a palavra nele. A gente vai aprender a conviver com o nosso irmão nele. A gente vai aprender a ser uma boa esposa nele. A gente vai aprender a ser uma boa mãe nele. A gente vai aprender a cantar nele. Tudo, querido, tudo. Eu lembro do pastor Tony contando, uma vez aqui, uma moça que estava com muita dificuldade, e aí ela orou ao Senhor, e o Senhor, no sonho, ele deu uma receita para ela. E ela começou, eu não sei se alguém aqui ouviu essa história. Foi de bolo? Foi de bolo? Então, uma receita de bolo que o Senhor, no sonho, Deus deu para ela uma receita de bolo, ela começou a prosperar, sustentar a família dela. Queridos, olha isso. É o Senhor. Nesses mundos, nesses lugares, nesses países onde, né, a igreja é perseguida, a Bíblia fala que Jesus aparece para as pessoas em sonho, para pregar para elas. Cara, tudo ele pode fazer, não tem nada impossível para o Senhor. E aí a gente fica aqui, será que a gente fica em dúvida. Sabe por que a gente fica muito em dúvida? Porque a gente não está gastando tempo com ele. Sabe? E aí fala que nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Queridos, para a gente ouvir a palavra da verdade e crer, tem que ser nele. Até crer. Para crer nele, a gente precisa dele. Então, a gente precisa gastar tempo, queridos, algo. Como é que eu vou te explicar? Às vezes, para a gente ter uma resposta espiritual, a gente tem que ter uma atitude natural. Vou te explicar. Eu estou lendo aqui. Isso é uma atitude natural, certo? Eu olhar aqui e eu ler. Isso aqui. Porém, essa palavra, ela pode transformar toda a minha vida. Eu posso ofertar, dizimar. É uma atitude natural. Eu pego lá do meu salário, vou separar lá o valor e vou ofertar. Aquilo ali, querido, pode mudar toda a minha história financeira. Ou pode, assim, né, para uns Deus tem, né, a prosperidade, para outros Deus tem justamente é o semeador, né? Deus dá semente ao que semeia, ele me dá para eu dar, né? E aí o Senhor, porém, aquilo ali se torna algo espiritual. Você começa a ver os frutos do teu trabalho, sabe? E aí a Bíblia fala que nele, crido, foste selado com o Espírito Santo. Queridos, eu não sei se você já teve essa experiência de você estar tranquilinho, normal, natural, e você começar a orar. E começar ali a orar, bendizer o Senhor e tal, falar, simplesmente falar. E aí, de repente, você insiste naquilo ali. Você insiste em orar, ou em cantar, ou em adorar, e aí você começa a sentir a presença do Pai. Queridos, é algo natural, que se torna espiritual, sabe? Que o Senhor começa a vir ali, a gente precisa insistir nisso. Né? Como o Theo lá, eu falo para ele, olha, Theo, você tem que fazer muitas vezes. Nós precisamos muito. Sabe, queridos, outro dia, eu estava, o Senhor requerendo, assim, né, uma oração, e eu falando, Deus, estou cansada hoje está brabo. E ele falando para mim, olha,
Tem alguns que não me dão desculpa. E você acha que eu vou revelar a minha glória para você ou para quem não está me dando desculpa? Queridos, foi brabo ouvir isso. Sabe, tem pessoas, queridos, que amam a presença do Senhor e largam tudo. Sabe, nós, mulheres, por exemplo, nós nos preocupamos, às vezes, muito com a casa. Uma vez Deus falou para mim assim, olha, eu posso arrumar alguém para arrumar a tua cozinha. Mas eu não posso arrumar ninguém para me buscar por você. Deus pode arrumar pessoas, querido, para te ajudar em todos os afazeres dessa terra. Mas Ele não pode arrumar alguém para buscar a Deus por você, no seu lugar. Isso Ele não pode fazer. Tem que ser uma escolha nossa. A Bíblia fala, quando fala lá sobre Maria e Marta, que Jesus estava ali, a Bíblia diz que Maria escolheu a boa parte, que era ficar aos pés de Jesus. É um engano achar que nós não temos que escolher. Nós temos sim que escolher e decidir pelo Senhor. E buscar o Senhor. Buscar, uma vez eu li o significado. Buscar é aplicar-se excessivamente a encontrar algo ou alguém. Buscar é aplicar-se excessivamente a encontrar algo ou alguém. A gente precisa buscar o Senhor. O que é isso? Se aplicar excessivamente para encontrar com Ele. E aí, aqui fala, do Espírito Santo, da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo, ele é a garantia de que no final de tudo e dessa terra aqui, nós vamos encontrar com o Pai. Eu queria que nessa hora a gente gastasse um tempo orando. Eu queria que você orasse pela sua própria vida. Queria que você ficasse de pé nessa hora.